resgatando suas promessas. Então um deles disse: Voltarei a você dentro de um ano, e Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dela. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha deixado de menstruar. Por isso, riu consigo mesma ao pensar, depois de velha e enrugada, e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Então o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? E disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de um ano voltarei a você, e Sara terá um filho. Gênesis 18, 10 ao 14. Deus fez uma promessa a Abraão e Sara. Dentro de um ano, ela teria um filho. As condições eram o mais desconfortável possível. Ela já apresentava idade avançada, seu marido também, e tudo indicava que Sara havia parado de menstruar. Humanamente falando, tratava-se de um cenário impossível para se gerar um bebê. Mas Deus não precisa de condições favoráveis, porque Ele é Deus. Aliás, uma frase que não sai da minha cabeça quando leio esse texto é: Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Agora pare tudo que está fazendo, feche os olhos por 2 minutos e medite nessa verdade. Deixe essa palavra entrar em seu coração e consumir seus pensamentos. O que parecia impossível para você até ler este texto? Sim, é nos cenários mais inesperados da vida que ele entra em cena e faz o impossível se tornar inevitável. Os milagres são especialidade do nosso Deus. Lembro-me de algo que meu pai sempre me dizia: Filha, quanto pior, melhor Deus irá agir. Não sei qual cenário você está enfrentando agora, mas quero lembrá-la de que o seu impossível de hoje é a melhor circunstância para o Senhor revelar seu poder. As promessas dele são reais, mesmo que ainda não as tenham visto se cumprir. É questão de tempo para que isso aconteça. Deus não mente, não tarda nem falha. Ele está nos preparando para a concretização da promessa. Gosto de pensar que esse preparo é semelhante ao caso de um filho que ganhara um carro como presente do pai. Ele só o receberá depois de fazer várias aulas na autoescola, ser aprovado nas provas teórica e prática e tiver a carteira de habilitação em mãos. Nosso Pai também só nos entregará uma bênção quando estivermos prontas e habilitadas para usufruir dela de forma responsável. Talvez você tenha perdido a esperança, depois de esperar tantos anos para ver uma promessa se cumprir e não ver nada acontecer. Pode ser que já esteja cansada de esperar, ou até mesmo tenha abandonado suas promessas na prateleira da vida. Mas quero lembrá-la de que Deus está regando suas promessas exatamente agora. Ele está derramando a chuva apropriada em seu coração e fazendo brotar a alegria novamente para que você acredite. A promessa é real. O tempo Kairos de Deus. Kairos. As promessas divinas
não acontecem no nosso tempo, mas no tempo perfeito de Deus, o Kairos. Quantas vezes queremos pular os processos e acelerar o tempo para viver aquela palavra que acabamos de receber, para ver uma porta se abrir ou aquele milagre pelo qual tanto oramos acontecer. Nós nos enganamos por achar que temos algum tipo de controle sobre aquilo que Deus reina e governa com maestria, o tempo. Ele é o dono do tempo. O tempo certo nos revela muitas coisas. Ele fala sem usar palavras e coloca tudo no seu devido lugar. Pode passar o tempo que for, mas as promessas de Deus se cumprirão na hora certa. Cabe a nós discernirmos isso para passar pelos mesmos momentos de incerteza e continuar confiando que Deus está sempre no controle. A palavra nos afirma que existe um tempo apropriado para cada coisa. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Regar as promessas de Deus é uma prática essencial na caminhada cristã. Muitas vezes recebemos dele uma palavra, uma promessa que nos enche de esperança e expectativa. Mas com o passar do tempo, se não virmos resultados imediatos, podemos ser tentadas a desistir. Neste capítulo, exploraremos por que é vital regar essas promessas com fé e ações práticas. Quais obstáculos acostumamos a enfrentar e quais estratégias aplicar para continuar regando-as até que se cumpram. O tempo não tem boca, mas fala muito. O tempo não tem olhos, mas enxerga as coisas. O tempo não tem cérebro, mas revela muito. O tempo não tem mãos, mas constrói ou destrói. Pastor Costa Neto. As promessas de Deus são sementes plantadas em nosso coração. Assim como a semente de uma flor precisa de água, luz e cuidado para crescer, as promessas espirituais também têm de ser nutridas. Regá-las com fé é acreditar que, mesmo quando não vemos nada acontecer na superfície, Deus está trabalhando nas profundezas. As nossas ações são expressões visíveis de fé, que demonstram se acreditamos ou não no que ele prometeu. Entendo perfeitamente que regar as promessas divinas sem parar ou desanimar pode ser desafiador, especialmente quando os resultados não são rápidos ou evidentes. Algumas das dificuldades são desânimo e dúvida, quando oramos e não vemos mudanças. A dúvida pode começar a se infiltrar, de modo que questionamos se realmente recebemos aquela promessa de Deus ou se ela algum dia se cumprirá. Pressão social. Amigos, familiares ou a sociedade em geral pode tentar nos desanimar, dizendo que estamos perdendo tempo ou enganadas. Tempo prolongado. Uma longa espera pode ser exaustiva. Quando o tempo passa e nada parece mudar, é fácil perder o foco e a perseverança. Circunstâncias contrárias. Muitas vezes as circunstâncias ao nosso redor parecem contradizer a promessa, levando-nos a questionar se estamos no caminho certo. Estratégias práticas para continuar regando as promessas de Deus. Mesmo diante de grandes e muitos desafios, não pense em desacreditar das palavras do Senhor. Aqui estão 10 estratégias práticas
para que você possa aplicar para continuar regando as promessas em sua vida, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Jejum e oração. Considere jejuar e orar especificamente pela promessa que está regando. O jejum ajuda você a focar tanto a mente quanto o espírito em Deus. Assim, as distrações perdem a influência. Mantenha um diário de oração. Escreva as promessas que Deus lhe deu e as orações que você fez a esse respeito. Revisite essas anotações regularmente para lembrar-se do que ele lhe prometeu e como tem sido fiel em sua vida. Declaração diária. Faça uma lista de versículos bíblicos relacionados à promessa e declare-os em voz alta todos os dias. Isso ajuda a fortalecer sua fé e manter seu foco na palavra de Deus. Cercar-se de pessoas de fé. Conecte-se com pessoas que compartilham sua fé, que podem orar com você e encorajá-la a continuar resgatando suas promessas. Servir aos outros. Enquanto espera que sua promessa se cumpra, sirva aos outros. Isso mantém sua perspectiva correta e ajuda você a cultivar um coração aberto e cheio de amor. Meditação e reflexão. Reserve tempo para meditar na palavra de Deus e refletir sobre as promessas dele. Assim você se conectará com o Senhor de forma cada vez mais profunda e fortalecerá a sua fé. Visualize. Experimente imaginar a promessa do Pai já realizada em sua vida. Desse modo, será mais fácil manter a expectativa e a esperança viva. Agradecimento antecipado. Comece a agradecer a Deus pela concretização da promessa antes mesmo de vê-la. A gratidão ativa a fé e abre espaço para que o Senhor opere. Estabeleça metas pequenas. Quando recebemos uma promessa, muitas vezes há algo que devemos fazer a respeito disso. Aquilo que é impossível só Deus faz, mas certos passos são nossa responsabilidade. Então, reparta o processo em pequenos passos e estabeleça metas realistas. A cada pequeno passo dado em fé, você reage um pouco mais à promessa. Persistência na palavra. Leia e medite continuamente na Bíblia, procurando promessas e exemplos de pessoas que esperaram em Deus e viram as promessas do Senhor se cumprirem. Isso reforça a fé e encoraja a persistência. A história de Curry de Boom, uma vida regada com fé. Curry, uma cristã devota e corajosa, é um exemplo inspirador de mulher que regou as promessas de Deus em meio a circunstâncias inimagináveis e colheu a vitória sobre o sofrimento. Nascida em 1892, na Holanda, Curry foi criada em uma família cristã dedicada e desde jovem aprendeu a importância de confiar em Deus e servir aos outros. A promessa e o chamado. Durante a Segunda Guerra Mundial, Curry e sua família sentiram um forte chamado divino para ajudar a proteger os judeus perseguidos pelos nazistas. Eles sabiam dos riscos, mas as promessas de Deus de que ele seria seu protetor e guia lhes deu coragem para agir. A casa dos Tempon se tornou um refúgio secreto para judeus, onde muitas vidas foram salvas. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmo 27, 1. O sofrimento e a perseverança.
Em fevereiro de 1944, a casa foi traída e Curry, com sua irmã Betsy e seu pai, foi presa pelos nazistas. O pai de Curry morreu pouco tempo depois de ser encarcerado, então ela e Betsy foram enviadas para o campo de concentração na Alemanha. A realidade por lá era brutal: fome, frio, doenças e ameaça de morte constante. Mesmo assim, ela e sua irmã continuaram a regar as promessas de Deus no coração. Elas oravam juntas, encorajavam outros prisioneiros e compartilhavam a palavra, muitas vezes arriscando sua própria vida para levar esperança a outras mulheres. O exemplo delas lembra-me imediatamente daquele que Paulo afirma aos Romanos: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Curry e Betsy entenderam que a promessa do Senhor estava se cumprindo, pois elas encontravam refúgio nele em uma realidade devastadora pela perspectiva humana. Por mais que estivessem fisicamente presas, a alma delas contemplava o amor de Deus. Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Curry de Boom. Como menores abandonados ao redor de uma fogueira, nós nos reunimos em volta dela, abrindo nossos corações para o seu calor e luz. Quanto mais escura a noite ao redor ficava, mais brilhante e verdadeira e mais bela brilhava a palavra de Deus. Eu olhava ao redor enquanto Betsy lia, observando aquela luz pular de um rosto para o outro. Mais que vencedores. Não era um desejo, era um fato. Eu sabia, eu vivenciei a cada minuto. Pobres, odiadas e famintas, somos mais que vencedores. Não seremos, nós somos. A vitória sobre o sofrimento. Betsy morreu em dezembro de 1944, mas Curry ainda pôde participar de outros milagres de Deus em vida. Pouco antes do ano novo, ela foi libertada devido a um erro administrativo. Curry voltou para a Holanda, devastada pela guerra, mas carregando as promessas de Deus em seu coração. Ela não só sobreviveu, mas prosperou na missão que o Senhor havia colocado em seu coração. Após a guerra, Curry cumpriu o desejo de sua irmã, abrindo um centro de recuperação para vítimas da guerra. Ela também viajou pelo mundo compartilhando seu testemunho e a mensagem de perdão e esperança em Cristo. Ela regou a promessa de Deus com fé e ação prática, mesmo em meio a um imenso sofrimento, e ele a usou poderosamente para impactar milhões de pessoas. Deus não apenas nos resgata, ele redime e transforma a nossa vida. O que começa com a semente regada em lágrimas floresce em testemunho regado de graça. Regue as promessas de Deus, mesmo quando o solo parecer seco e o céu escuro, porque a colheita do Pai é sempre abundante. A história de Curry é um poderoso testemunho do que significa regar as promessas de Deus com perseverança. Ainda que tudo em volta pareça desmoronar, ela nos mostra que,
Mesmo nos momentos mais sombrios, quando o desespero tenta esmagar a esperança, Deus está presente, sustentando-nos com sua graça e força. Podemos notar que a fé de Curry estava enraizada na certeza de que o Senhor é fiel e jamais falha em cumprir as promessas que faz. Sua vida foi um reflexo constante dessa confiança. Observando a trajetória dela, também nos lembramos de que as promessas de Deus não são apenas para nós, elas são para todos que nos cercam. Ao regarmos essas promessas, estamos preparando o caminho para que outros também experimentem a bondade e a fidelidade do Pai. Curry não somente sobreviveu ao Holocausto, ela prosperou espiritualmente e tornou-se um canal de bênção para muitos. Sua decisão de perdoar aqueles que a feriram e dedicar sua vida à cura dos outros é uma poderosa lição de como podemos viver as promessas de Deus de forma prática e impactante. Além disso, ela nos ensina sobre a importância de não desistirmos, ainda que a espera se prolongue. Curry esperou por anos, enfrentou a perda de pessoas queridas e sofreu profundamente, mas nunca deixou de regar a promessa de Deus que o Senhor tinha um plano maior. Essa perseverança é crucial para nós hoje. Vivemos em um mundo que a instantaneidade é supervalorizada, porém as promessas de Deus muitas vezes exigem tempo para serem cumpridas. Precisamos cultivar a paciência e a confiança, sabendo que o nosso Pai trabalha em um tempo perfeito, quer passamos ou não a perceber. Finalmente, Corey nos mostra que a verdadeira vitória em Cristo não é medida pelo sucesso externo, e sim pela fidelidade interna àquilo que Deus nos chamou para fazer. Ela nos inspira a continuar regando as promessas divinas, mesmo que isso signifique enfrentar o sofrimento com coragem. Se permanecermos fiel, o Senhor transformará nossa dor em algo belo, nossa fraqueza em força e nossas lágrimas em alegria. Que possamos, como Corey, ter uma vida que reflete a profunda convicção de que as promessas de Deus são verdadeiras, poderosas e dignas de serem regadas até o fim.